Rádio, recebendo aqui o doutor Belísio Neto, médico geriatra. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Lobão. Bom dia, Thales. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa poder participar aqui do check-up do rádio, falando sobre saúde, longevidade, envelhecimento saudável. Já recebeu aí um copinho de água santa, né? Tá deliciosa. É água santa ou Não, água benta? Santa, é água santa. Tá água certo. santa. É água santa, né? Bebeu uma aguinha logo no Pronto. começo do Claro, programa. pra refrescar aí. Água santa é boa, né? Água benta. Ou água santa. Água santa, não vamos É que confundir não. atrapalha. Mas o nosso tema de hoje aqui no nosso programa, né, é o Parkinson além do tremor, né? O tremor é a forma mais, é o padrão de identificação, né? Mas como é que se vê o Parkinson além do tremor? Bem, Marcos, vou pedir aqui 30 segundos, porque a alegria não me deixa passar em branco. Ontem a universidade recebeu do MEC, chega me arrepio, o conceito nota 5, nota máxima. Nosso curso de medicina, graças a Deus, está no mais alto patamar dos cursos de medicina do país. Isso nos deixou como professor, como parte da gestão também, que a gente supervisiona a residência de clínica médica, como preceptor, como parte de quem construiu tudo isso, logicamente, junto com nosso grande diretor George, que talvez o mérito seja boa parte dele, uma pessoa espetacular, dos alunos, dos outros colegas professores, todos os funcionários da universidade. Mas ontem a gente foi surpreendido com essa nota que já vinha há alguns dias, todo mundo angustiado, entendo que receber a visita do MEC, providenciar documentos e assim por diante, mas queria registrar a minha satisfação, a minha alegria. Estou muito, muito, muito feliz por tudo, por esse conceito máximo. A gente sente que tem um pouquinho também nas pedras que foram construídas esse castelo, a gente tem alguma ou outra pedra lá. Então, parabéns a toda a Escola Multicamp de Ciências Médicas de Caicó, UFRN. Nosso curso de medicina não tem nada a dever a nenhum outro curso de medicina aí no país. Bom, voltando ao assunto Parkinson, o padrão realmente é o tremor. O tremor é o que as pessoas mais enxergam, é o que, quando um paciente famoso vai dar uma entrevista, é o que mais as pessoas percebem, é o que mais todo mundo tem relação, a lembrança de que a doença de Parkinson está relacionada a tremor. Mas o tremor, Marcos, ele é apenas dois sintomas. É um sintoma tardio, é um sintoma que a gente considera um sintoma benigno, um sintoma que não vai atrapalhar muito aquele paciente do ponto de vista funcional. Existem muitos outros sintomas além do tremor, e é isso que a gente vai tentar abordar hoje. A doença de Parkinson, na verdade, ela se caracteriza muito mais pela rigidez. O paciente que tem Parkinson, ele é muito duro, ele tem uma dificuldade de locomoção em virtude dos músculos serem rígidos, da rigidez muito grande. Ele não consegue movimentar, por exemplo, se movimentar em torno do próprio corpo. Ele se movimenta em bloco. Ele tem uma lentificação dos movimentos muito importante. Ele não consegue ter aquele movimento rápido. Ele anda a passos curtos, ele vai fazer alguma coisa, ele tem uma lentificação em todos os seus movimentos. Então ele tem essa parte de rigidez e lentificação dos movimentos que são os dois componentes, dois pilares que mais afetam a mobilidade dele. Consequentemente, a instabilidade de marcha e postura são os que mais afetam. Então, o paciente com Parkinson, ele tem o tremor, mas ele não anda bem, ele tem o passo curto, ele tem dificuldade de fazer uma ação mais rápida.
A marcha dele é desequilibrada, eles sofrem muito com quedas. Muitas vezes a gente dá o diagnóstico pelas quedas, em virtude da instabilidade postural. Isso a gente falando de sintomas que a gente considera sintomas motores, né? A rigidez, a lentificação dos movimentos, a própria instabilidade postural e de marcha, estão relacionados a movimento. Mas existem outros sintomas também que o paciente que tem a doença de Parkinson, eles desenvolvem. É por isso que a geriatria, ela é uma das habilidades, das expertises, uma das doenças, se é que assim a gente pode considerar, que a gente tem habilidade de tratar, é a doença de Parkinson com todos os seus comemorativos num paciente idoso. Porque ele tem vários outros sintomas, não é só o medicamento para melhorar o tremor, não é só o medicamento para melhorar um pouco a mobilidade. A mobilidade é um ponto central, sim, na doença. Mas são os sintomas também não motores. É o intestino preso. O paciente que tem doença de Parkinson, ele tem extrema dificuldade de defecar. A gente tem que abordar isso, porque a constipação ela pode levar, além do incômodo numa pessoa que não defeca e quando vai evacuar com muita dificuldade, pode levar o paciente a uma crise de ressecar as fezes e ter que fazer uma cirurgia. O intestino também ele está mais propenso a ter doença do refluxo. Eles têm com mais intensidade, facilidade da comida voltar no intestino. Eles têm também, isso que eu falei foi relacionado ao intestino. Eles têm também sintomas em vários outros órgãos, até na pele, por exemplo, eles têm uma dermatite seborreica, aquelas caspas na face quando tira a barba, ao redor da sobrancelha, no couro cabeludo. É comum no paciente que tem doença de Parkinson. Do ponto de vista emocional, os pacientes que têm doença de Parkinson, metade deles ou um pouquinho a mais, eles têm depressão. Eles têm muito maior a incidência de depressão nos doentes, nas pessoas que têm Parkinson. Então eles também precisam ser abordados desse ponto de vista da depressão. Eles não dormem bem, eles têm uma dificuldade de pegar no sono, muitas vezes por outro transtorno do movimento, que é a síndrome das pernas inquietas. E quando eles dormem, eles têm transtornos do sono diversos. Sonambulismo, eles conversam muito à noite, ou eles têm o transtorno do sono REM, que eles fazem movimentos abruptos na cama, à noite dormindo. Então eles sofrem muito com distúrbios do sono, além da própria, aliás, dentre eles a insônia também. Então são vários os transtornos do movimento que o paciente que tem Parkinson sofre também. Então a abordagem de uma pessoa com Parkinson, ela tem que ser assim multidimensional. A gente tem que avaliar desde a pele, como eu falei, passando pelo intestino preso, com refluxo, com disfagia. Eles engasgam muito, tem uma facilidade para engasgar. Isso, à medida que o tempo passa, vai ficando mais sério. Pela mente, com depressão, com os transtornos do sono, até mesmo com a própria demência. Nas fases mais avançadas, o paciente que tem doença de Parkinson, eles evoluem com a demência por doença de Parkinson. Então ele tem que ser abordado dessa maneira multidimensional, em várias dimensões. Por isso que a gente diz que a doença não é só o tremor, não é só a parte neurológica de melhorar o tremor ou melhorar o movimento. É um paciente complexo. E ainda nesse cenário, a gente imagina que é um paciente idoso. Os pacientes que têm doença de Parkinson, na grande maioria, são idosos, e eles trazem consigo doenças que são mais comuns na terceira idade, como hipertensão. E aí a gente começa a fazer aquela mistura de, por exemplo, ele tem uma hipertensão, precisa tomar um antihipertensivo, mas a doença de Parkinson, ele precisa tomar alguns medicamentos. A própria doença faz ele ter essa labilidade na pressão, então eles fazem hipotensão muito fácil pela desautonomia. Então você tenta tratar a pressão, quando você trata ela baixa demais, quando você deixa de tratar ela sobe demais. Então ele não deixa de ser uma pessoa que tem outras doenças. A gente aborda a pessoa.
ele tem diabetes, ele tem artrose, além das contraturas do Parkinson, ele chega na terceira idade, ele sofre com dores osteoarticulares, e aí a gente tem que abordar nesse sentido também. Então, Marcos, a gente resolveu falar muito além do tremor, para que as pessoas assim entendam que nem sempre o tremor está presente. O Parkinson ele é eminentemente identificado com rigidez e lentificação dos movimentos. O tremor ele é visível, mas quando um paciente vai em um médico com, assim, antes ele caindo, às vezes ainda não chegou o tremor, a gente pode ter sim Parkinson sem tremer. Quando vem com tremor é porque já tem alguns anos. E hoje a gente já começa a tentar identificar sintomas prodrômicos do Parkinson. Que é isso? Que sintomas podem aparecer antes do doente aparecer com os sintomas clássicos do Parkinson. Por exemplo, nesse último congresso agora, teve uma aula sobre isso. E alguns sintomas a gente já sabia, como por exemplo a perda do olfato. As pessoas que perdem o olfato, sem ser pela Covid, logicamente, do nada, 90%, aliás, 90% das pessoas que têm Parkinson, elas tiveram perda do olfato em fases anteriores à fase clínica, a fase da doença. Transtornos do sono, como por exemplo, transtorno do sono REM, transtorno dos movimentos periódicos dos pés, síndrome das pernas inquietas, o pesadelo. Esses sintomas, quem tem quando jovem, eles têm, viu-se que eles têm um risco maior de ter doença de Parkinson. Pode ser um sintoma de Parkinson prodrômico. Então, hoje já se sabe que a doença, ela dá sinais antes mesmo da gente ter os sintomas clássicos da rigidez, da lentificação dos movimentos, da instabilidade na marcha, no andar, no equilíbrio e o próprio tremor. Ouvinte pergunta aqui, doutor Belísio, qual é a diferença do tremor essencial para o Parkinson? Pronto. Como o tremor é o que é mais visto e as pessoas vão para a consulta por causa do tremor, então, e na maioria das vezes os tremores, eles não são Parkinson, eles são tremores essenciais. Então existem dois, assim, resumindo, de vários tipos de tremores, mas os mais comuns que as pessoas vão para a gente diferenciar é o tremor essencial e o tremor da doença de Parkinson. O tremor essencial, Marcos, ele é bilateral, ou seja, são as duas mãos, pode ser um tremor cervical, a cabeça ficar balançando para cima e para baixo. Ele alivia quando a pessoa está mais tranquila, quando ela está em repouso, nas duas mãos. Quando a pessoa está bem tranquila, ele alivia. Ele piora quando a pessoa está ansiosa, nervosa, ou quando vai fazer alguma ação. O tremor do Parkinson é o contrário. A pessoa, quando está quietinha, parada, ela está tremendo. Ela fica tremendo. Quando ela vai fazer alguma ação, o tremor tende a diminuir ou a parar. Então, Parkinson é um tremor de ação. Aliás, Parkinson é um tremor de repouso. Você está em repouso, você treme. Tremor essencial é um tremor de ação. Quando você está nervoso ou quando você vai fazer alguma atividade. O que a gente tem que, assim, na maioria das consultas, o que o paciente quer ouvir, ele não quer saber de tratamento, ele quer saber se aquilo é Parkinson. Então a gente faz questão na consulta dizer, olha, esse seu tremor essencial é um tremor essencial, a gente avalia, dá o diagnóstico, ele não é Parkinson e ele não vai virar Parkinson. Que as pessoas, doutor, mas isso não vai virar Parkinson? Não tem essa relação do tremor essencial com o Parkinson. Às vezes, muito raramente, o paciente que tem Parkinson, ele está numa fase tão avançada que ele não treme só um lado, ele treme os dois lados. Sim, o tremor de Parkinson ele é só de um lado, unilateral e em repouso. Começa só por um lado, mas em fase avançada ele pode tremer os dois lados. Então, tremor essencial é um tremor benigno, aquela pessoa que genético, geralmente a família toda, minha família toda treme. Piora quando está estressado e quando vai fazer alguma coisa a pessoa fica se tremendo. O tremor com Parkinson é o contrário, ele é só de um lado, não tem esse caráter genético tão importante quanto no tremor essencial e quando vai fazer alguma coisa o tremor para, ele é de repouso. Eu acho que eu tentei dizer as principais diferenças. Bom dia, tenho 49 anos, sou do sexo masculino, mas tenho alguns desses sintomas que o Dr. Belísio citou, como por exemplo,
caspas na pele, ansiedade, às vezes insônia. Será que já tem essa doença? Bem lembrado. A gente falou do paciente que tem, saímos do ponto que ele tem Parkinson e o que é que acompanha o Parkinson. E o ouvinte pergunta o contrário desses outros sintomas, né, se pode ser Parkinson. Vamos entender. O fato dele ter caspa, ter alguns sintomas que o paciente do Parkinson tem, não quer dizer que ele tenha a doença, não. Para ele ter a doença, e eles também não são sintomas prodrômicos, ou seja, não são sintomas que chamam a atenção para Parkinson. Para ter a doença, precisa ter sintomas cardinais: rigidez, lentificação, instabilidade na marcha, postura encurvada para frente, a base alargada, o passinho curto e o tremor. Isso fecha o diagnóstico de Parkinson. O que a gente alertou é que os pacientes que têm Parkinson, eles também têm outros sintomas, inclusive caspa, inclusive transtorno do sono. Então, vindo do contrário, da caspa do sono, para chegar ao Parkinson, essa relação não existe, certo? Então, assim, ele deve ter uma dermatite seborreica, deve ter um transtorno do sono qualquer, mas para ele pensar em Parkinson, ele tem que primeiro pensar na rigidez, na marcha. Como ele é jovem, tem que pensar se ele não tem um pesadelo, se ele não tem uma perna inquieta quando vai dormir. Então, assim, deixar ele bem tranquilo, que se ele andar bem, não tiver nenhuma dificuldade na mobilidade, rigidez, lentificação, ele provavelmente não tem Parkinson. Esses outros sintomas são de outras causas. Doutor Belício, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h33, já a gente volta com mais informações.